Olá, está começando mais um episódio da série Evolução Humana aqui no canal Arqueologia para a História, uma série produzida em parceria com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre as evidências mais antigas de cultura e tecnologia entre hominíneos, sobre as primeiras indústrias de pedra lascada. Eu sou o Juca e hoje a gente vai falar sobre as duas culturas mais antigas da nossa história evolutiva: a cultura olduvaiense e a cultura acheulense. E vou mostrar também um pouquinho para vocês como é que eram produzidos esses artefatos na pré-história. A gente viu no último episódio que até recentemente acreditava-se que as ferramentas mais antigas de pedra lascada estavam relacionadas ao Homo habilis, esse carinha aqui. Mas, em um artigo publicado em 2015 por Sonia Harmond e colaboradores na revista Nature, mostrou novas evidências de ferramentas de pedra lascada datadas de 3,3 milhões de anos no sítio arqueológico Lomekwi III, localizado no Quênia. A gente ainda não sabe exatamente como e para que teria sido o uso dessas ferramentas especificamente. Mas não há dúvidas de que essas evidências mostram um claro comportamento hominíneo. Infelizmente, não existem fósseis preservados associados a essas ferramentas de 3,3 milhões de anos. Então não dá pra gente ter certeza de exatamente quem foi que produziu essas ferramentas. Nessa época e nessa região, a gente sabe que existiam duas espécies de Australopithecus: o Australopithecus deiremeda e o Australopithecus afarensis, a espécie da nossa querida Lucy. Agora, um fato curioso é que, apesar dessa invenção ter acontecido nessa época e nessa região, esse conhecimento de fazer essas ferramentas não se difundiu, não foi transmitida nem ao longo do tempo e nem se difundiu para outras regiões da África. E a maior prova disso é de que a gente não tem nenhuma evidência da produção de ferramentas de pedra lascada pelos próximos 700 mil anos. A gente só vai encontrar de novo também na região do Afar, no Quênia, 700 mil anos depois. Ou seja, é há 2,6 milhões de anos em que a gente finalmente vai encontrar novamente ferramentas de pedra lascadas produzidas por hominíneos. O mais interessante é que muitas vezes esses achados mais antigos das primeiras indústrias de pedra lascada se encontram associados a fragmentos ósseos de outros animais que muito provavelmente eram consumidos por esses hominíneos e que apresentavam marcas de corte, quebra dessas ferramentas. Ou seja, estamos também falando de uma mudança na dieta dos nossos ancestrais, que até esse ponto eles não tinham esse costume de comer tanta carne. Mas falar sobre dieta e a relação dos animais é tema para um outro episódio, onde a gente vai falar especificamente sobre esse tema. Esse grupo de hominíneos que reinventou os artefatos de pedra lascada, a gente não sabe exatamente quem era, pois também não existem fósseis associados a eles. Mas diferente daquele grupo de hominíneos do Afar, que não transmitiu o conhecimento deles para outros grupos, dessa vez o conhecimento sobre a produção de ferramentas de pedra lascada foi transmitida, pois a partir de 2,6 milhões de anos a gente encontra as ferramentas por todo o continente africano e em outros continentes também. Ainda que pelos próximos 200 mil anos, ou seja, entre 2,6 e 2,4 milhões de anos, as evidências da produção de ferramentas de pedra lascada ainda é muito escassa, a partir de 2,4 milhões de anos existe uma explosão de ferramentas para tudo que é lado. Ou seja, quando finalmente essa cultura começa a se popularizar. E essa popularização se deve principalmente ao Homo habilis e ao Homo erectus, que são os fósseis que geralmente são associados à produção dessas ferramentas. Isso não quer dizer que grupos como o Australopithecus não tenham produzido essas ferramentas. A gente só por enquanto não encontrou nenhum fóssil de Australopithecus associado a essas ferramentas, mas nada impede eles de terem aprendido. Essas primeiras ferramentas de pedra lascada, elas não eram lá muito complexas. Elas eram mais ou menos como essas daqui, que eu mesmo fiz. Para você ter uma ideia, até mesmo chimpanzés, desde que eles sejam ensinados a fazer as ferramentas, eles também conseguem. Vamos ver como que essas ferramentas são feitas? Essas pedras que vocês estão vendo aqui são pedras coletadas próximas a rios, aqui no Brasil mesmo, mas não são qualquer tipo de rocha. Eu selecionei elas porque elas têm características que permitem o que a gente chama de fratura controlada. Basicamente, são rochas frágeis e que quebram de forma mais ou menos parecida com o vidro.
Se fossem rochas muito friáveis, daquelas que soltam um pozinho só de passar o dedo, eu não conseguiria lascar elas. Elas iam apenas quebrar de uma forma que eu não conseguiria prever. Tudo isso que eu estou falando aqui são conceitos que o Homo habilis, por exemplo, já sabia. Assim como eles sabiam também que bater perto dos bordos da rocha, que tem ângulos com 90 graus ou menos, eles conseguiriam tirar uma lasca. E, fazendo isso mais algumas vezes, eles conseguiriam criar um gume afiado. E pronto! Temos um artefato que serve muito bem para rasgar couro, carne e até quebrar ossos para tirar o tutano do meio deles. Esses artefatos acabaram ficando conhecidos entre os arqueólogos como choppers. É a primeira vez na história da humanidade em que um conhecimento é transmitido ao longo de várias gerações e se expandindo por todo um continente, como a África, indo além. E quando eu falo além da África, é porque há 2,4 milhões de anos essas ferramentas já estavam aparecendo também na Jordânia. Inclusive, esses achados de 2,4 milhões de anos na Jordânia são uma descoberta realizada por pesquisadores associados a universidades brasileiras, incluindo pesquisadores do nosso grupo de pesquisas aqui do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. Ou seja, a cultura odovoiense mal surgiu na África, ela já está saindo para outras partes do mundo. Quando surgiram os primeiros Homo erectus, há 2 milhões de anos atrás, na África, eles também adotaram a cultura odovoiense, que já era muito comum entre os Homo habilis. Inclusive, eles levaram essa cultura até o norte da China. E uma outra espécie, descendente do Homo erectus, conhecida como Homo antecessor, levou essa cultura para o norte da Espanha, com achados datados entre 1,2 milhões de anos e 800 mil anos. E como a gente viu no último episódio, os Homo erectus eram seres com um volume cerebral maior do que os seus antecessores, os Homo habilis. E eles também possuem a mais antiga evidência do uso de fogo, ou seja, os Homo erectus eram seres bioculturalmente mais complexos do que os seus antecessores. Então não é nenhuma surpresa que o Homo erectus, já há 1,76 milhões de anos atrás, tenha inventado um novo tipo de ferramenta, conhecida como machado de mão, ou apenas bifaces. São assim chamados como bifaces porque eles são lascados totalmente dos dois lados, nas duas faces da peça. Diferente dos choppers, os bifaces não são assim tão simples e eles exigem uma carga cognitiva maior. Diferente dos choppers, quando queremos fazer um biface, a ideia não é alterar apenas o bordo para deixá-lo afiado. A ideia é transformar toda a estrutura do artefato para que ele tenha um formato mais ou menos parecido com este e sirva para atender várias necessidades funcionais, ou seja, cortar, raspar, rasgar, etc. Necessidades que, usando apenas as mãos, unhas e dentes, a gente não conseguiria. Por isso, não basta saber aquilo que os Homo habilis sabiam. Os Homo erectus perceberam também que, quanto mais longe do bordo eles golpeassem, mais espessa seria a lasca. E quanto mais próximo de 90 graus, ou seja, quanto mais reto fosse o ângulo do bordo, mais longa seria a lasca. Então, agora que a gente sabe essas duas coisas, e tendo já um pouco de prática de lascamento, a gente já consegue ser tão habilidoso quanto um Homo erectus e produzir um biface. Parece pouco, mas essas duas pequenas sacadas que o Homo erectus teve foram um importante passo em termos evolutivos, culturais e tecnológicos. Tanto é que essa cultura dos bifaces ou machados de mão, que ficou conhecida como cultura axeulense, também é encontrada por todo o continente africano e fora da África também, com datas que vão até bem recentemente na nossa história evolutiva, já que até mesmo os neandertais adotavam essa cultura até cerca de 300 mil anos atrás, lá na Europa e no Oriente Médio. Inclusive, os bifaces mais recentes não eram produzidos apenas batendo uma pedra na outra. Alguns hominídeos também começaram a utilizar de ferramentas orgânicas para golpear a pedra e tirar a lasca, como, por exemplo, chifres de cervídeos como esses aqui. Mas, de novo, falando de animais, isso é tema para um próximo episódio. De todo modo, essa é uma cultura que persistiu por pelo menos 1,5 milhões de anos e se expandiu por toda a África, chegando até a Índia há cerca de 1,2 milhões de anos e até mesmo na Espanha, no sul da Espanha, há cerca de 900 mil anos atrás,
A gente só não tem certeza quem foram esses hominíneos que levaram essa cultura para lá, pois não existem fósseis associados. E como vocês podem ver, a gente ainda tem muito para descobrir sobre a nossa própria história evolutiva. E uma das maiores perguntas que ainda restam a ser respondidas, e que inclusive também é tema de pesquisa da nossa equipe aqui do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, é quando e como surge a linguagem na nossa história evolutiva. E aí você provavelmente deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com pedra lascada? Você já vai entender. Ainda existe muita discussão sobre quando a linguagem humana teria surgido. Mas como a gente está falando de um aspecto biocultural cujas evidências não se preservam, ou pelo menos não se preservam tão bem, existem muitas hipóteses sobre como e quando surgiu a linguagem na nossa história evolutiva. Por exemplo, alguns pesquisadores acreditam que a linguagem teria surgido com o nosso ancestral em comum com os neandertais, o Homo heidelbergensis. Já outros pesquisadores acreditam que a nossa linguagem teria surgido apenas na nossa própria espécie, o Homo sapiens, mais ou menos na mesma época em que ele já estava começando a fazer pinturas em paredes, as artes rupestres. Isso faz a gente se perguntar, se a linguagem surgiu tão tardiamente na nossa história evolutiva, como é que os hominíneos, desde 2,6 milhões de anos atrás, conseguiam produzir pedras lascadas e transmitir esse conhecimento por milhões de anos, por várias gerações, por todo o mundo? Será que naquela época os hominíneos eles aprendiam lascamento só vendo uma pessoa lascar e a outra olhava e imitava? Ou será que alguns seres como o Homo erectus, por exemplo, já tinham um mínimo de complexidade de linguagem falada para conseguir transmitir o conhecimento sobre alguns detalhes do lascamento? Pesquisadores especializados no estudo de pedra lascada, junto com pesquisadores especializados nas neurociências, em estudos realizados de forma independente por diferentes instituições nessa última década, mostraram que quando uma pessoa está produzindo um chopper ou um biface, existem focos de atividade cerebral, sendo o principal deles numa área do cérebro conhecida como área da Broca. Graças às neurociências, a gente já sabe há algum tempo que a área da Broca é responsável pela nossa linguagem. E graças aos estudos realizados nessa última década, as nossas principais hipóteses atualmente são de que a linguagem tenha evoluído junto com a tecnologia, de modo que a produção de ferramentas lascadas tenha forçado maior atividade cerebral na área da Broca, assim como o desenvolvimento da linguagem e dessa área do cérebro tenham auxiliado no desenvolvimento e transmissão do conhecimento tecnológico. Mas, como isso tudo ainda é uma hipótese, precisamos de mais estudos a respeito. E o pessoal aqui do laboratório já está fazendo a sua parte nisso. Esse foi mais um episódio da série Evolução Humana, produzido pelo canal Arqueologia e Pré-História em colaboração com o Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui embaixo e mais pra frente a gente vai fazer um vídeo só respondendo as perguntas de todo mundo. Não vai perder o próximo episódio porque a gente vai falar sobre as espécies que muito provavelmente descenderam do Homo erectus.